Pessoal, mais uma vez, bom dia, né? Que a gente tá em 3 vídeos, então a gente precisa dar bom dia em todos. Esse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um vírus. Porque vocês lembram que semana passada a gente começou a ver a música do Zé Meningite, falamos um pouquinho sobre o que era o vírus, que era uma doença transmissível, mas a gente não falou de fato o que é o vírus, definiu ele. Então a aula de hoje é para definir. Então eu vou fazer a apresentação dos slides, explicando para vocês o que seria o vírus e na sequência vocês têm uma atividade para fazer também, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa estou à disposição. Como vocês podem ver, os vírus aqui, ó, eles estão com a cara de mal, porque justamente é isso, né? Eles acabam fazendo com que a gente passe mal, tenha alguns sintomas, tipo como coriza, diarreia, vermelhidão no corpo. Depende do vírus, a gente desenvolve alguma coisa que não é muito boa, né? Então, vamos lá. Aí, aqui alguns vírus, certo? Acho que vocês já viram até algumas imagens dessas, né? Referente ao Covid. O que significa o vírus? O vírus, ele vem do latim e ele significa veneno. O vírus, ele sempre pega ou em pessoas, plantas, animais ou em bactérias. Nossa, professora, eles pegam até em bactérias? Pegam sim. Como o vírus, ele não é um ser vivo, vamos dizer assim, ele precisa de outro ser vivo que ele consiga se reproduzir. Então, por exemplo, quando o vírus ele pega numa bactéria e você pega, pronto. Essa bactéria já com o vírus, então você imagina que você vai ficar um pouco mais doente se você tivesse pego só a bactéria ou só o vírus, certo? Aqui, a gente vai passar algumas características dos vírus. Então, os vírus, eles são acelulares. Ah, professora, o que seria isso? Todos nós, seres vivos, então, estou falando das plantas, dos animais e dos seres humanos, nós temos uma célula, certo? E aqui, célula animal, que são para os animais e seres humanos, e aqui uma célula vegetal, que são para as plantas em geral. Então, o vírus, ele não tem essa célula, que é o que nós temos, que nós seres vivos temos. Então, por isso que eles são chamados de acelulares. Aí, na sequência, a gente tem que eles não possuem nem núcleo, nem organelas. Mesma coisa. O núcleo é a parte de dentro da célula. E as organelas também fazem parte da célula. Vou mostrar para vocês. Aqui o núcleo, certo? E aqui são as organelas. Então, nós temos milhares de células dentro do nosso corpo. Só que o vírus não tem nada que tenha núcleo e nem tem organelas. E aí, aqui tem o próximo. Ele não tem movimento próprio. Ai, professora, mas ele não é transmissível? É, sim. Mas o que seria se não tem movimento próprio? Ele não pode sair por aí e falar, ah, hoje eu vou ficar nesse corpo. Ah, não, vou ficar nesse corpo. Ele precisa ter uma célula, então ele precisa estar no corpo de um ser vivo, seja ele planta, animal ou ser humano, e daí ele consegue ter um movimento. Então, ele mesmo ele não consegue sozinho, mas ele consegue, através de uma célula de um ser humano, por exemplo, ser transmitido. Então, fazer esse movimento para outras pessoas, ok? Eles não apresentam metabolismo. O que seria o metabolismo? Nós nos alimentamos todos os dias para que a gente tenha energia para gastar. Então, eles não têm essa questão do metabolismo, eles não têm, não se alimenta de nada e não tem uma energia para gastar. Ele só fica junto da pessoa, pega ali, ó, e fica usando da célula da pessoa
para se desenvolver. Só que os vírus, eles possuem material genético, então eles têm um DNA ou têm um RNA. Professora, qual é a diferença disso? Ele tem algo que define que ele é um vírus, o DNA, certo? E o RNA é quando ele sofre mutações. Então, por exemplo, a gente teve um vírus anterior, a gente tem um vírus, né, que ele sofreu uma mutação. Exemplo, a dengue. A gente só conhecia há uns 15 anos atrás só dengue. Dengue é a febre amarela que é transmitida pelo mesmo mosquito. Mas ele teve uma mutação. E aí vieram a chikungunya e a zika, certo? A mesma coisa acontece hoje com o Covid. A gente sempre fala, tem uma variante. Apareceu uma variante em tal lugar, na China, no Amazonas. Então, esse RNA é o que permite essa mudança, essa mutação, certo? Eles têm o que a gente chama de capsídeo. O que seria isso? É uma proteção. Então, é como se eles ficassem dentro de uma capinha protegidos, certo? Que chama-se cápsula de proteína. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa isso? É que eles precisam estar em alguém, então eles fixam numa pessoa, num animal, numa planta, numa bactéria que tenha célula, e aí ele precisa disso para sobreviver, certo? Aí aqui, ó, a reprodução do vírus, replicação. Lembra que eu falei aqui para vocês desse capsídeo? A gente vai ver melhor aqui, ó. Aqui é o vírus, certo? E aqui é a célula, a absorção. Então, é quando o vírus entra em contato, por exemplo, com as nossas células, ok? E aí, prestem atenção aqui, ó. Ele veio e entrou na célula. A partir do momento que ele entrou na célula, ele tira essa capinha aqui, ó, o capsídeo dele, e fica só com o vírus dentro da célula. E aí, dentro da célula é onde ele ganha força e começa a se reproduzir. Então, a gente tem uma célula com vários vírus, certo? E, por fim, começa a montagem. E essa montagem dá forma, né? Dá corpo a mais vírus dentro da célula. E, em seguida, acontece a liberação. Como acontece a liberação? É quando eu transmito uma célula com um vírus, através de um espirro, através de... Porque, como a gente falou, os vírus, eles são bem contagiosos. Então, ele precisa dessa liberação para que ele pegue outras células e comece todo o processo de novo, certo? Por isso que a gente não consegue barrar o vírus, porque ele encosta na célula, entra, e aí ele perde aquela proteção dele e começa a se multiplicar. Depois que ele se multiplica, começa a montagem dos vírus novos, né? E aí a liberação para pegar outras células ou outras pessoas, certo? E aí aqui algumas viroses. O que são as viroses? São justamente você ter um vírus. Por isso que a gente vai ao médico e ele sempre fala assim, isso aqui é uma virose. Ele vê os seus sintomas e fala, é uma virose. Ele não tá mentindo. A gente acha que tudo é virose, né? É porque geralmente tem muitos vírus que desencadeiam mal-estar, doenças, que a gente olha assim e fala, já sei, isso aqui é um vírus. Então, aqui tem algumas delas. A AIDS, a dengue, uma que vocês conhecem por outro nome, mas ela é chamada de hidrofobia, que é a raiva, cachumba, febre amarela, hepatite infecciosa, poliomielite, rubéola, sarampo, varíola, herpes e a gripe H1N1, certo? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa última, que é a gripe H1N1,
ok? Mas a gente vai dar uma pincelada porque a gente continua com ela nas próximas aulas. Então, a gripe H1N1 é uma gripe suína que ela foi reconhecida pela primeira vez na pandemia de 1919. Só que ela ainda circula como um vírus da gripe sazonal. A gripe suína é causada pela cepa do vírus H1N1, que começou em porcos. Então, lembra que eu falei para vocês que os vírus podem atacar os animais? E aí a pessoa foi lá, comeu uma carne do porco, vamos dizer assim, mexeu com o porco, não se higienizou e começou a passar pelas pessoas também, certo? Quais são os sintomas? Os sintomas incluem febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dores no corpo. Ele seria como se fosse uma gripe comum, só que aí, com os exames, a gente consegue saber se é de fato só uma gripe ou se é uma gripe H1N1, certo? O tratamento típico inclui repouso, analgésicos e bastante líquido, ok? Então, essa é a explicação sobre vírus de hoje. Aí, depois de falar tanto, a gente vai para a atividade sobre o vírus da atividade 24 de maio. O que é um vírus? Então, vocês colocam o nome de vocês, o módulo, e aí aqui a gente traz um texto falando um pouco sobre o vírus, né? Os vírus são parasitas que necessitam de uma célula para se reproduzir. A gente já viu isso, então eles são acelulares e eles precisam de uma célula. Onde eles encontram célula? Sempre em pessoas, animais, plantas e bactérias, certo? E assim causam inúmeras doenças, que são chamadas de viroses. Já falamos também sobre as viroses. Vou ao médico, ele fala que é virose, ele não está mentindo, porque na verdade a virose tem diversos sintomas que são reconhecidos pelos médicos, então ele vai falar, é uma virose e ele está certo. Para o nosso corpo vencer as doenças causadas por vírus, necessita produzir células de defesa. Guardem isso aí, hein? Células de defesa. Essas células de defesa fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, a gente consegue fazer essa célula de defesa, que só são produzidas quando entramos em contato com o vírus que causa a doença, ou quando tomamos a vacina, que ensina nosso corpo a produzir essas células de defesa, certo? Como nós vamos falar essa semana mais sobre vírus, sobre vacina, a gente vai deixar esse pedacinho aqui para o final, certo? E aí aqui a imagem do vírus nas nossas células. Então, aqui são as células e o vírus entrando. Lembra que ele entra, deixa aquela capinha dele, e aí começa a multiplicação e depois se espalha, e aí até a gente transmitir para outra pessoa e assim indo. Primeira pergunta: o que são vírus? Então, aqui no próprio texto tem o que são vírus, e também aqui durante o vídeo eu falei muito o que seriam os vírus. Se quiser voltar um pouquinho, fique à vontade, ok? O que os vírus precisam? Mesma coisa. O texto traz também o que eles precisam, certo? E falei também o que eles precisam para que eles possam se desenvolver. O que é virose? Eu só vou arrumar aqui para vocês conseguirem responder essa questão, tá bom? Então, o que é uma virose? Certo? Falamos também algumas vezes aqui sobre isso. Cite 2 viroses que você conhece. Que você olha assim e fala, opa, essa aqui eu conheço. Isso aqui é uma virose. Tudo bem? Então, são essas questões hoje de ciências. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Estejam à vontade. Se cuidem, porque como estamos falando de vírus e vocês já sabem o que ele precisa só de uma pessoa para entrar na célula. Tudo bem? Então, aguardo as respostas de vocês e até mais. Tchau, tchau.